Eu tô criando ele? Pai é quem cria? É o palhaço. Não quem faz. Às vezes quem faz é muito trouxa. E quem cria também. Saudações, camaradas do Espaço Projeto Conselho. Vamos conversar aqui um pouco mais sério dessa vez. Falando agora sobre paternidade. Pai é quem faz, pai é quem cria, assuma, adote uma família. Há muitos jargões quando se trata da responsabilidade masculina sobre um novo relacionamento que ele está entrando. Será que o homem é inseguro quando não quer se relacionar com uma mulher que já tem uma família antes dele? Ou será que é uma questão de precaução e inclusive de estilo de vida que ele espera para o futuro dele? Certo? Vamos acompanhar aqui esse caso, que depois que eu passar esse vídeo aqui nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então aqui tem uma situação, parece que é algum tipo de bar de esquina, né? Tá o casal e o filho no colo do homem, e então começa uma conversa e ele fala sobre a paternidade da criança que está no colo, que não é filho dele biológico. Vamos lá. Pai. Eu sou o pai. Eu Palhaço. tô criando ele? Pai é quem cria? É o palhaço. Não quem faz. Às vezes quem faz é muito trouxa. E quem cria também. Caruda, cara. É mesmo? Não mesmo. Aliás, você tem um pai. Cara. Bom, vocês ouviram, né? Eu sou o pai. Eu sou o pai. Eu tô criando, eu sou o pai. Pai é quem cria, não quem faz. Às vezes quem faz é muito trouxa. E aí vem ela, a menina, e quem cria também. E vem, ó, não é bem assim, aí bate no ombro, fica fazendo um carinho, aquele contato físico para poder amenizar a porrada que foi a declaração tosca e irresponsável dela numa brincadeirinha, apesar dos pesares. Bem, não é incomum humilhação de homens que entram em relacionamentos com mulheres que já têm família, ou seja, filhos ou filha, e um ex, toda uma história, e por não ter o seu papel bem definido desde o início do relacionamento, em relação à criação da criança, autoridade, coisas assim, o que acontece aqui? Acontece de que, bom, se você não tem papel definido, se só foi acontecendo as coisas e você agora descobriu que é o pai de criação de alguém, acaba que quando ele tenta dar uma de pai, vem a mãe e dá uma cortada que você não é pai dele, então fica quieto. Ou o filho, se for um pouco mais velho, dá uma cortada, você não é meu pai, fica na sua. E tudo isso vai gerando uma atmosfera de frustração que vai corroendo o relacionamento. Então será que o homem que não quer a possibilidade, veja, a possibilidade de passar por isso, é alguém que deveria ser chamado de moleque, frouxo, fraco, garoto, irresponsável, egoísta? Não são os adjetivos que são dados aos homens que escolhem como estilo de vida não adotar para si, não só a mulher, né, que está se relacionando, mas o filho dela, se ela tiver um? Filho não é qualquer coisa. Mesmo que a mulher diga, mas Ricardo, eu não quero um pai para o meu filho e tal, mas vai acontecer na rotina prática do homem fazer às vezes de um pai, influenciar na criação de uma criança que ele não teve. Então, ou você define que a partir de então ele é o pai e é isso, ele tem autoridade máxima e tudo mais, ou você acaba falando, olha, eu não vou me meter e a gente não tá aqui de papo sério, é só uma situação de envolvimento e já era, para não gerar expectativa, inclusive, para a criança, que não tem nada a ver com a escolha da mãe ou a escolha do padrasto, né, de namorar com a mãe dele, não ser mais influenciada, que vai estar assistindo uma mãe que está num relacionamento instável, onde há a frustração do pai, que é o padrasto, né, olhando, pô, não tenho meu filho e ainda por cima não tem autoridade sobre o de criação. Então tudo vai depender, né? Depende de várias situações aí, eu sei. Uma delas é se a mulher for viúva, não tem um ex, né? Outro é se o ex é muito presente, vai mudar muito, você vai se ver sempre com o ex. Na hora de buscar a criança e tal, você vai acabar se esbarrando com ele, e aí? Vai lidar com essa cruz, vai carregar essa cruz?
a garota com quem você está saindo, né? Você vai colocar numa balança. Vale a pena a questão? Personalidade, visão de mundo, pessoa e tal. Eu já disse aqui a minha opinião. Muitos podem criticar, dizer que não, mas pra mim, pai solteiro se relaciona com mãe solteira. Pra mim é isso. Não vejo sentido em alguém que não escolheu até parte da fase de vida dela, que tá agora, não ter tido filhos, para, assim que se relacionar com uma mulher, adotar o pacote completo da vida de alguém que tem a responsabilidade sobre uma vida menor. É politicamente incorreto falar isso? De que você está considerando a vida de alguém que você não fez e que você pode influenciar para o bem ou para o mal? De que o tempo vai ser dividido sim. Não é a mesma coisa de se relacionar com uma mulher que não é mãe ou que não foi mãe. E na minha visão, a mulher que critica homens que têm esse critério, deixa claro aquilo que não quer, de fingir que o filho não faz diferença alguma no tempo que ela vai ter disponível para o seu possível relacionamento. Então tudo isso deve ser colocado dentro do mesmo pote e analisado. Tanto do lado do homem de falar, cara, eu não quero essa cruz para carregar. E a mulher de falar, olha, realmente eu sei que os homens, a partir de então que eu me relacionar, se eu me envolver sério com eles, eles vão de alguma forma esbarrar na criação do meu filho. Então, se o homem diz que não quer se relacionar com uma mãe solteira, você tem que lidar com isso com uma ideia de sinceridade e não de preconceito ou qualquer outro jargão que se use para poder categorizar o homem como fraco, responsável, egoísta. E que é isso agora? Inclusive, é muito comum ciúmes. Quando a mãe dá muita atenção ao filho, o homem que é solteiro, que era solteiro, não teve filho, filha, acaba não entendendo essa relação da maternidade, de ter que toda hora dividir o tempo com o filho e falar, ué, e eu aqui? E o nosso encontro de hoje já não vai dar porque a babá isso, porque o ex veio buscar, porque não sei o quê. Tudo isso vai entrar na rotina. Então rola sim uma frustração que vai crescendo na borda do relacionamento. Tanto que, esse é um outro ponto aqui do vídeo, que muitos homens, depois que viram padrastos, acabam querendo fazer um filho biológico. Como se fosse algum tipo de compensação emocional para marcar a mulher como dele. Olha, apesar de eu estar criando o filho de outro homem, ela também é a mãe de um filho meu legítimo. Sendo que se ela não tivesse filho nenhum, talvez essa pessoa, esse homem, tivesse apenas um filho e estava ótimo. Mas não, escolheu ter dois, um de criação e o outro biológico, para compensar emocionalmente. Então, esse é um assunto extremamente delicado, isso é debatido por psicólogos até hoje, sobre a influência de um padrasto e não de um pai biológico na criação de um filho, e do como o homem tenta compensar isso tendo um outro filho. Já para pensar nessa situação? De como os homens, quando entram nesse meio para tentar validar sua posição como pai ou como marido, acaba tendo um filho biológico às pressas, sem pensar tanto. Às vezes a mulher até fala, eu só queria ter o meu aqui, mas o meu novo namorado me impressionou tanto que eu acabei deixando, enfim, né, tendo filho com ele e tal, para realizar o sonho dele de ser pai biológico e tudo mais. Então dizer que isso não vai influenciar, desculpa, beleza? Isso é conto, influencia sim. Agora, o que ela vai fazer como mãe, agora solo, solteira, enfim, e ele que não é, ter que se relacionar. Agora, quando ambos estão no mesmo patamar de vida, de estágio de vida, aí ambos vão entender que o seu tempo em algum momento vai ser sacrificado em prol dos filhos. Porque um pai e uma mãe decente, e esse deveria ser o padrão, mas infelizmente acaba não sendo, não vão trocar namoradinho ou possível namoro sério pela atenção do filho. Então, assim, o fato dela ser responsável com o filho vai acabar fazendo com que ela seja mais inconveniente para o novo namorado. Olha que interessante. Então, mesmo que ela seja uma ótima mãe, ela vai acabar dependendo muito da compreensão do novo namorado. Só mães que são irresponsáveis dão atenção completamente ao namorado, né, e não ao filho, a ponto de até mesmo ele achar que ela nem tem filho de tanto que ele não aparece. Então quer dizer, bom, mas deixa a opinião de vocês no comentário aí. Bom, força aí o camarada do início do vídeo. Enfim, né, nem gostaria de pensar o emocional de um homem, enfim, né, que além de filmado tem que passar por isso. E se forem partir para essa aventura, saibam exatamente a cruz que você vai carregar. Esse vídeo aqui tá repleto delas. Vai encarar? Essa é a tua praia? Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais.